Bom dia, gente. A gente está aqui novamente presente para gravar o terceiro episódio do nosso podcast, sendo ele o último episódio da nossa primeira série de podcast, porque a gente pretende continuar com ele no próximo ano. A gente está aqui reunido no Laboratório de Ensino de História, no Campus Heróis de Papo, para falar um pouquinho sobre algumas personalidades da história negra que estão ainda vivas, porque no episódio passado a gente falou de personalidades que já se foram, então a gente vai falar um pouquinho sobre personalidades que ainda estão ainda entre nós e que tiveram uma fala ou algum movimento muito importante dentro da cultura negra. Meu nome é Rafael e eu estou aqui presente com meu amigo. De Assis. E agora eu passo a vez para nossa professora doutora, professora Mara, que nos acompanha aqui no curso de História, e também foi uma grande convidada, né? Ela aceitou, deu o seu sim, então uma salva de palmas para elas, né, professora? Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja para qual horário você estiver assistindo esse vídeo. É um prazer receber o convite do Rafael, receber o convite do Francisco e também de toda a equipe que me acolheu divinamente bem aqui. Os meninos já sabem quem eu sou, mas eu vou falar aqui para vocês. Eu sou a professora Mara, sou professora da Universidade Estadual do Piauí, do curso de História do campus de Campo Maior. Atualmente eu estou como coordenadora do curso de História e desenvolvo várias atividades. Além da questão do ensino, eu também faço pesquisas e incentivo pesquisas na área de história das mulheres, história de gênero, história do Piauí e história da educação. Esses são os eixos temáticos que eu tenho maior predileção e ultimamente tenho também tido uma grande predileção em relação aos estudos do Brasil, especialmente do Piauí no século XIX. Bom, a gente decidiu escolher a professora Mara como a nossa terceira convidada, exatamente pelo fato dela pesquisar em gênero. Então, eu pensei, por que não convidar uma mulher negra que pesquisa em gênero, pesquisa mulheres e que tem um movimento tão forte dentro dessa linha de pesquisa? Então, a nossa ideia foi exatamente pesquisar, trazer ela para falar sobre essas pessoas. E a gente vai falar sobre três mulheres que são muito importantes dentro da cultura negra. Sim, sim, sim. Então a gente vai iniciar a nossa discussão de hoje falando sobre uma personagem muito interessante, qual ela teve bastante tempo assim de tela, né, recentemente, a Isa, cantora, artista, compositora brasileira, que ela é uma personalidade muito interessante, né, professora Mara? Como é que você consegue perceber dela, né? Eu acho, meninas, que a gente pode começar também falando até um pouco sobre o critério de escolha, né? Sim. Recebi o convite dos meninos, né? Achei a ideia muito bacana, né? E aí eles me provocaram, não, professoras, nós queremos personalidades negras do século XXI, né? E aí eu parei para pensar, né? Bem, nossa, é um desafio, é uma provocação. Quem seriam essas personalidades negras do século XXI, né? E aí eu fiquei pensando sempre historiador adora fazer isso, adora fazer uma ligação com o passado, né? Porque a gente, o mundo, a sociedade de uma maneira geral, a nossa cultura no Brasil, a gente tende a sempre, digamos assim, a lamentar depois que a pessoa foi embora, a lamentar que a pessoa, quando a pessoa vai embora, quando a pessoa morre, ela foi uma pessoa importante, etc. e tal. Mas eu acho também muito importante a gente referenciar quem está aqui ainda, quem a gente ainda pode olhar no olho, quem a gente ainda pode testemunhar e ver, né? Então, as minhas escolhas, elas partiram muito disso, né? Porque às vezes, quando acontece o episódio de uma pessoa, fulano de tal morreu, não sei o quê, nossa, eu não sabia que ele era tão importante assim, etc e tal. Por exemplo, tivemos, não é uma personalidade negra, mas vale até como um exemplo. Essa semana nós tivemos o falecimento do Lô Borges, né, que é um cantor, compositor, um dos fundadores do Clube da Esquina, e o que dos comentários que eu mais vi, especialmente nas redes sociais, é: nossa, eu não sabia que ele era isso tudo, eu não sabia que ele era parceiro do Milton Nascimento, eu não sabia que ele tinha escrito essa música, isso, aquilo, porque a gente está numa sociedade cultural, numa sociedade, numa cultura do consumismo absurda, a gente consome sempre muito,
tudo com muita urgência, né? E, de uma certa maneira, essa questão do consumismo acaba limitando a gente perceber e visualizar o que o Brasil tem a nos oferecer, né? Então, o meu critério, ele partiu exatamente dessa perspectiva, de pensar em personalidades negras, mulheres, a minha preferência sempre foi essa, e ver o que essas personalidades negras, elas contribuem, o que elas nos trazem de bom, o que nós também podemos consumir dessas pessoas, né? Porque não adianta nada fulana de tal ou ciclana de tal apresentar livros, músicas, canções, ou seja, ser um destaque nas mais diversas áreas, se a gente não tiver lá para consumir, se a gente não puder absorver tudo o que ela pode nos oferecer. Foi por isso que eu pensei nessas 3 personalidades. São personalidades de destaque atualmente e que, de uma certa maneira, eu pretendo com a minha escolha que essas conversas, que essas escolhas, elas possam também conversar com o público. É que a gente possa sair daqui e, ao mesmo tempo, pensar nessa figura que a gente escolheu e pensar e olhar, não, deixa eu dar um Google aqui e olhar um pouco mais sobre essa figura. Quem é essa pessoa? O que ela pode trazer para mim? O que pode somar para mim, certo? E aí a gente estava falando, primeiramente, da Isa, né? Por que eu escolhi a Isa? A Isa, eu posso dizer que a Isa, ela é uma referência, digamos assim, que eu gosto muito. Nos últimos anos nós tivemos algumas colaborações, algumas contribuições musicais, mas a Isa se destaca não é apenas pela questão musical, né? Ela é uma contribuição mais do pop, né? Mas a contribuição dela enquanto figura feminina preta, né? Eu acho que do ponto de vista cultural, do ponto de vista da identidade do Brasil, o Brasil ele não sabe valorizar a mulher preta, né? E a Isa, ela traz uma potência em todos os sentidos. Ela é uma mulher preta de acho mais de quase 1,80 m, belíssima, né? Fora essa questão da beleza física, ela tem uma potência musical muito forte e uma presença de palco muito forte. Fora que ela também ela é compositora, né? Então uma parte dessa discografia que ela tem, dessa musicografia que ela tem, ela é mesma também autora, ela é coautora de boa parte das suas obras, né? E ter uma pessoa como ela num Brasil que é muito racista, o Brasil é um país essencialmente racista, o Brasil é um país que desvaloriza demais as mulheres, é um Brasil que desvaloriza demais as mulheres pretas, ter essa mulher com o microfone na mão, falando para grandes pessoas, para grandes públicos, é um absurdo, é uma conquista muito grande. É interessante que muitas crianças negras, principalmente meninas negras, se influenciam muito com a Isa, porque a Isa sempre teve, principalmente depois que ela lançou aquela música dela que estourou, que foi Pesadão, ela sempre teve muito presente nos meios, em todos os meios. Então, muitas meninas acabaram se influenciando demais com ela. Então, mesmo ela não só estando presente na música, mas mais estando presente na música, ela ainda assim influenciou muitas meninas. Então, eu acho que você ser uma menina preta, principalmente de periferia, ver uma mulher negra no alto assim, é muito bom. Tipo, eu creio que as meninas devem, assim, se sentir cada vez mais impulsionadas a crescer em todos os meios possíveis. Interessante também da Isa, queria destacar, é que nessa realidade, né, da sociedade meio líquida, né, que o Zygmunt trabalha, né, algo muito rápido, ligeiro, a Isa ela cria uma forma de formação, né, as músicas dela sempre são uma forma de tentar brilhar uma certa sociedade o qual não se vê no oficial, né? Uma sociedade real, o qual não se vê no oficial. Então, quando ela traz isso à tona, ela vai, leva isso aos veículos de comunicação e etc., a gente consegue ver como ela consegue participar dessa formação de uma nova sociedade. É claro que a gente constantemente, todos os anos, estiver renovando a sociedade.
E essas personalidades elas vão tornando cada vez mais essa visão mais aguçada da população, né? A questão da Sim. formação. Sim, eu acho muito interessante porque com a Isa eu percebo que ela faz uma tentativa de uma inclusão de diversidade, né? É uma inclusão da mulher negra e a inclusão da diversidade num nicho que é esse nicho musical no Brasil. O nicho musical no Brasil ele é muito branco e muito homem, né? Então você conseguir se inserir nesse aspecto com uma mulher negra e falando de particularidades da vivência negra, que eu acho que esse é o grande marco, a grande contribuição da Isa, falar de coisas que nos relacionam, né? Então, uma parte das letras da música dela nos tocam, né? Tem algumas músicas, tem aquela música Fé, que a própria a Bethânia e o Gil não, Bethânia e Caetano Veloso incluíram no repertório desse show dele. Aquela música, ela é belíssima e ela fala um pouco de nós, que nós precisamos de fé. Ela fala muito dessa questão de resignação e da vontade de vencer, né? Fé para quem precisa, fé para enfrentar aqueles filhos da P, né, que eu não posso falar palavrão aqui, mas fé no sentido de que eu preciso ter fé sempre, porque vai ter sempre gente me enfrentando, sempre querendo me colocar para baixo. Então, preciso estar em enfrentamento o tempo todo, né? Então, eu gosto muito da maneira como ela faz essa leitura musical, eu gosto muito de como ela conecta com as mulheres, não apenas com as mulheres, mas com as pessoas em si. A letra de dizer, na ideia de, a minha mãe me criou sozinha, eu sempre tive que batalhar, eu sempre tive que correr. E isso fala muito de nós, né? Essa ideia de que a maternidade no Brasil, independente de você ser casado ou não, mas a maternidade no Brasil ela é muito solitária, né? Então, quantos de nós estivemos numa casa em que uma mulher, ou ela não era uma mãe solteira, uma mãe solo, mas ou era uma mãe que poderia até ser casada, mas ela enfrenta as questões da maternidade sozinha porque o marido ele não partilha disso. Né? Então, muitos de nós têm essa experiência e ela canaliza isso para as letras, por isso que tem essa conexão toda. Então, ela merece esse destaque. Eu até fiz uma pesquisazinha rápida, né? Nos últimos anos ela vem ganhando vários prêmios de destaque, não apenas na imprensa, como na ONU, em 2022, se eu não me engano, ela foi eleita uma das personalidades negras mais influentes do mundo para as próximas gerações, né? Não é uma coisa pequena, é uma coisa para a gente destacar e para a gente ouvir também. Talvez, assim, você que é ouvinte do nosso podcast esteja pensando, por que escolher uma cantora para um podcast que fala de história? Mas ela não é só uma simples cantora, ela é uma mulher negra que influenciou toda uma geração e, como a senhora mesmo falou, vai influenciar futuras gerações. E é muito importante que toda e qualquer contribuição negra seja assim exaltada, porque a gente veio de um Brasil onde ele foi construído em cima de quem? De uma mão de obra escrava. Viemos de um Brasil extremamente racista, um Brasil construído por brancos, um Brasil construído historicamente por pessoas brancas. Então, exaltar qualquer figura, qualquer pessoa que esteja ali tão presente dentro da cultura negra é de extrema importância. Assim como, por exemplo, não está aqui presente, mas a Lineker. A Lineker ela é uma mulher transgênero e que recentemente ganhou um Grammy musical. Um Grammy musical é a maior premiação para quem é da música. Então, ela está presente também neste meio, junto com a Isa, junto com outras cantoras também, por exemplo, a Ludmilla, que veio do gueto, que veio de uma periferia e conseguiu crescer, conseguiu se tornar também uma mulher muito influente e conseguiu crescer no seu ramo musical. Então, não é só porque a gente é um podcast de história, a gente vai necessariamente falar de figuras históricas, né? É muito importante, como a senhora mesmo disse, é muito importante olhar para o presente também. E por mais que a gente queira sair, entre aspas, queira sair da história, a história ela não consegue sair da gente, né? Exatamente. Eu lendo algumas coisas, né, sobre o podcast ontem à noite, e aí coincidentemente eu vi, ela vai lançar um próximo álbum, né? E toda a inspiração, a gravação, a parte estética, né? Essa ideia de trabalhar com a parte artística, estética, visual do novo trabalho dela, é baseado no Egito Antigo, né?
na história da África, e aí mais um ponto para ela, por quê? Porque ela olha para trás, olha para os seus ancestrais, para mostrar para nós o quanto nós estamos conectados. Exatamente. Reflexão, né? Uma reflexão. Agora, falando sobre a nossa segunda figura histórica, a Erika Hilton, a gente já vai sair de um meio musical para ir para o meio mais político, porque a Erika Hilton, além de mulher negra, ela é uma mulher trans. Então, ela não está somente presente em uma minoria, ela está presente ali em 3 minorias, né? Porque ser mulher no Brasil atualmente está praticamente sendo considerado minoria, porque a gente vê aí nos veículos de notícia os tantos milhares de casos de feminicídio acontecendo diariamente. Então, ela está presente nessas minorias e ela é uma figura de extrema importância, principalmente para a atualidade. Sim, a escolha da Érica, a Érica é uma personalidade que eu venho admirando nos últimos anos, né? Ela vem se destacando, acho que mais ou menos a partir dos últimos 10 anos, se elegeu enquanto vereadora, se elegeu agora, está num mandato como deputado federal, e a escolha dela diz respeito muito ao lugar que ela ocupa, que ela conseguiu ocupar, né? Por quê? Porque a política no Brasil, a política ela é branca e elitizada e absolutamente conservadora. A gente existe uma perspectiva no Brasil que eu considero que às vezes a gente acaba não considerando, mas o Brasil ele é muito conservador e a política no Brasil ela é muito conservadora. É ainda mais E a conservadora. Érica, ela entra nesse espaço de confronto e de peito aberto, né? Então, uma coisa que eu gosto muito dela é a ideia do embate, né? Ela não deita para ninguém numa linguagem mais popular e ela bate de frente quando é necessário realmente bater de frente, né? Às vezes as pessoas podem até, mas ela está usando aquela linguagem, ela está só lacrando, ela quer chamar atenção, papapi, papapá, mas em determinadas situações a gente realmente precisa partir para cima. A gente precisa brigar, a gente precisa colocar a nossa voz, porque durante muito tempo a Érica ela representa um grupo do Brasil que é completamente invisibilizado, que são as mulheres trans. E a história dela é muito interessante, né? Porque ela era uma menina negra, é uma mulher trans, né? Ano passado ela viveu uma experiência de rua, uma experiência de prostituição, depois, posteriormente, com o apoio, uma reconciliação familiar, ela voltou para a família, conseguiu concluir os estudos, né? Então, a Érica, ela tinha tudo para ser uma pessoa que seria completamente marginalizada a vida inteira, né? Sim, Mas ela usou das suas lutas, né? Uma das primeiras lutas dela foi em questão relacionadas à identidade social, ao direito de você se colocar como mulher transgênero e poder usar o seu nome social. Não precisar, toda vez que for em algum setor de identificação, em alguma empresa, em alguma repartição, sempre estar se reportando ao chamado nome de batismo. Se a lei ela já estabelece um nome social, o nome social já basta, né? Então, ela começou a sua luta, a partir daí ela começou a ganhar uma popularização muito significativa, entrou no meio da política e ela começou a abraçar as causas que lhe eram, digamos assim, interessantes. A causa LGBTQIA+, né? No Brasil é um país absolutamente violento nas questões relacionadas à violência contra grupos de LGBT. O Brasil tem muito preconceito com essas pessoas e ela abraça essa causa e ela abraça também outras causas que dão conta da comunidade como um todo. Por exemplo, uma das mais recentes causas que me chamou muita atenção é toda essa movimentação que ela ajudou a fazer em relação à discussão do projeto, da forma da lei relacionada à questão trabalhista, da escala 6x1. Sim. Até que ponto isso é, digamos assim, interessante para a sociedade brasileira? Não seria o caso da gente repensar isso? Só o fato da gente estar discutindo, pensando, debatendo sobre isso, sobre a questão da funcionalidade, da humanidade do que é isso, você trabalhar numa escala 6x1, você trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, só no domingo folgar,
pensar que isso é um processo de regime de trabalho que é absolutamente exaustivo, só da gente estar debatendo isso, é absolutamente riquíssimo. Não sei se ele vai passar para frente, seria muito interessante passar para frente, né? Mas é muito interessante que a gente debata isso, que coloque isso como uma pauta que realmente é necessária para a gente. E qual que é o maior problema assim do Brasil com relação a essa política de 6 por um? É porque, na maioria das vezes, quem está, como é que eu posso falar? Não no caso da Erika Rito, mas quem vai pensar e quem vai legalizar isso é quem não trabalha 6 por um. É quem, às vezes, não trabalha nem 3 por 4, às vezes nem trabalha. Então, Não sabe nem o que é uma CLT, não tem exatamente. nenhuma. Pode até ter uma carteira de trabalho, mas a carteira de trabalho está ali limpíssima, né? Então, quem vai pensar tudo isso, quem vai pensar todas essas leis e se elas vão ser ou não válidas, são pessoas que não estão nesse meio, entendeu? É tipo uma frase que eu vi uma vez que eu não me recordo de quem é, mas quem deveria governar o Brasil são aquelas pessoas que já passaram fome. Eu não me recordo de quem é essa frase. Mas então eu penso que, por exemplo, como a Erika Hilton, ela está mobilizando lutas por coisas que ela já passou, por problemas que ela sabe que são reais, e problemas que ela esteve ali tão presente. Então eu acho de extrema importância o Brasil começar a ser governado e também é, ter mais participação de pessoas que realmente vivem aquela situação. Porque não adianta um deputado passar a sua vida inteira é, de certa forma, sendo de classe alta ou de classe média, estudar numa instituição que é privada e se formar e começar a debater por pessoas que ele nunca nem sequer teve acesso. A não ser que ele tenha tido um empregado e, na maioria das vezes, acabou sendo muito ignorante ou, de alguma forma, humilhando essa empregada. Então, não tem muito sentido isso. Para parar para pensar um pouco, não tem muito sentido isso. De fato, eu acho muito bacana essa possibilidade da Érica Hilton, dela furar, digamos assim, esse bloqueio da política no Brasil, de estabelecer de que quem só acessa esse poder são os velhos caciques políticos, as velhas hierarquias, as velhas famílias tradicionais, o que acaba sendo uma característica da família e da política no Brasil. O avô já era deputado, o filho vai ser deputado, o neto vai ser deputado, e aí vão se passando gerações. Lá das primeiras Seis Marias, eles já estão no poder, os netos, os tataranetos continuam no poder, e as perspectivas, as formas de gestar, elas continuam as mesmas. Eu só quero mandar, mas eu não quero escutar. Sim. É uma coisa muito independente de partido, se é direita ou esquerda, geralmente a coisa funciona assim na política no Brasil. Eu mando, mas escutar eu não quero. Eu mando, mas escutar eu não quero. E aí é interessante ter cada vez mais essas pessoas, e esse é um grande destaque para a Érica, porque é uma questão de inspiração. A gente falou da Isa enquanto inspiração, a Érica é uma inspiração das mulheres no poder. O Brasil ainda elege muito poucas mulheres. Nós temos poucas inserções. E quando a gente consegue entrar no poder, a gente é assediada a todo momento. Hoje mesmo, não tem nem uma hora que eu fiz isso, eu abri o Instagram, não era no Brasil, mas a gente pode pensar isso do ponto de vista cultural dessa sociedade patriarcal, né? Mas eu vi um vídeo da presidente da República do México, ela está fazendo, não sei exatamente se era um corpo a corpo, mas era uma atividade política dela no meio de uma comunidade, chegou um cara alcoolizado e pegou nos seios dela, na frente das câmeras, na frente de todo mundo, né? Então, a gente pensa naquela perspectiva. Mais uma vez, nós mulheres, a gente é invisibilizada. A gente é colocada apenas como um corpo físico, né? É como se a gente estivesse ali apenas para servir. Então, eu fico assim pensando, a mulher presidente, ela sofre isso. Imagine as mulheres da comunidade que estão por aí, nós estudantes, nós professores, a gente que pega ônibus, a gente que anda na rua, a gente está sempre pensando em que momento, em que qual situação
pode acontecer para a gente poder fugir de algum tipo de assédio, né? Então, a gente precisa realmente de pessoas como a Érica na política, inspirando outras mulheres, e precisamos também eleger mais mulheres com essa perspectiva de ver como é que elas podem contribuir, como é que elas podem construir um Brasil melhor para nós, mulheres, podermos viver. Então, jovens que estão assistindo esse vídeo, olha atento, ó. Então é necessário ter esse olhar de julgamento, né? A gente ter essa visão crítica sobre as coisas. É claro que agora a gente vai passar para outra personagem muito interessante, eu queria perguntar para a professora Mara, porque você escolheu a Conceição Evaristo, né? A literária, muito interessante. Ela é, como é que eu posso dizer? Ela é uma das intelectuais mais importantes do movimento pós-modernista. Então, ela, atualmente, principalmente, eu vim vendo muita coisa da Conceição Evaristo. Então, eu vi que ela se tornou muito importante nesse movimento literário. Ela se tornou uma literata muito importante, que acabou influenciando muita gente também, assim como as outras personalidades que a gente discutiu. Então, eu acho ela uma figura extremamente importante. Então, a gente queria saber o que a senhora poderia falar sobre ela também. A Conceição, eu também tenho uma grande, eu sou muito inspirada pela Conceição pela trajetória de vida dela, né? Ela veio de uma família muito humilde, né? Mas ela conseguiu se formar, a mãe era empregada doméstica, mas diante das dificuldades como os milhões de brasileiros que nós temos aí pelo mundo, né? Ela conseguiu se formar, né? Então, ela é professora doutora pela Universidade Federal de Fluminense, e as pesquisas dela giram em torno dessa questão da ancestralidade, da cultura negra, da literatura negra, né? E nos últimos anos, pedacinho por pedacinho, tijolinho por tijolinho, a Conceição está construindo um nome literário no Brasil muito forte, né? Muito interessante nos últimos anos e tem ganhado grande reconhecimento, né? E aí uma coisa que me chamou a atenção são a quantidade das publicações que ela tem, né? Então, a visibilidade das publicações, tanto nacional como internacional, vem chamando a atenção. Então, ela é uma contista, ela é uma poesia, ela é uma poetisa, ela tem contos bastante interessantes. Desde já eu posso citar aqui, tem um conto chamado Maria que eu recomendo que todos possam ler. Olha aí no seu, dá um Google aí, procura aí o conto de Maria da Conceição de Evaristo. Vejam como ele fala muito dessa realidade do Brasil, dessa realidade de preconceito, dessa realidade em que as mulheres negras no Brasil, elas sempre são vitimizadas sobre de qualquer tipo de sentido, né? Mas uma coisa que me chama a atenção da Conceição de Evaristo é o grande destaque que ela tem, mas do ponto de vista do reconhecimento intelectual, ela ainda precisa ser reconhecida pelas, digamos assim, grandes academias. Verdade. A Conceição de Evaristo, por incrível que pareça, ela não pertence à Academia Brasileira de Letras. Por incrível que pareça, por tantas publicações que ela tem, pelo destaque nas mídias sociais, como uma influência positiva no mundo da literatura brasileira, ela ainda não tem esse reconhecimento numa academia que é notadamente uma academia masculina, mas notadamente uma academia branca, né? Então, existem passos ainda que a Conceição de Evaristo ainda precisa seguir, ainda precisa dar prosseguimento para poder alcançar uma situação de fama literária a que remete realmente a sua obra. No episódio passado, a gente discutiu algumas personalidades, e dentre elas estava o Lima Barreto. O Lima Barreto, ele foi um escritor que ele viu a realidade dele, né, o Brasil onde ele vivia, e ele descrevia e criticava esse Brasil a partir dos seus contos. Então, eu vejo que ele e a Conceição Evaristo, eles têm umas coisas parecidas, né, porque a Conceição Evaristo também critica o Brasil através de seus contos. Ela não é uma escritora tão politizada, digamos assim, né? Ela não escreve tanto sobre política, mas ela deixa claro ali a sua crítica ao Brasil entre seus contos. Eu acho isso extremamente interessante também.
À vontade. Eu concordo em parte com o que tu falou. Eu acho que a Conceição de Evaristo, a escrita dela, a narrativa dela, ela fala desse Brasil que diz respeito às tradições dela, né? Aos antepassados dela, né? Então, questões raciais, questões de diferenças entre brancos e negros estão todos lá na produção dela, né? Que são coisas que dizem respeito à vivência dela, à experiência dela, né? Do quanto o Brasil ele é marginalizado. Os negros no Brasil, eu gosto muito dessa frase, ser negro no Brasil é ser um sobrevivente, em todos os sentidos. Você precisa sobreviver à questão de uma educação que não é das melhores, sobreviver à violência policial, que ela ainda é muito gritante. O Brasil, se você for olhar as taxas de homicídio no Brasil, 80% dos homens que morreram assassinados no Brasil no último ano são negros. Então, isso diz muito sobre a nossa sociedade. Tem alguma coisa de errado aqui. Tem alguma coisa que não está se encaixando. Por mais que exista um Brasil que diga nós somos um país da igualdade, aqui nós não temos preconceito, e a Semana da Consciência Negra está chegando, mais uma vez a gente vai ver aquele velho comentário cheio de poeira, completamente atrasado, dizendo nós não precisamos de consciência negra, nós precisamos de consciência humana. Como é que eu vou falar de consciência humana num país que mais mata homens negros, né? Onde existe uma disparidade salarial entre os salários de homens brancos e entre os salários de homens negros. Se a gente for partir para o critério de mulheres, homens, aliás, de homens brancos e de mulheres negras, que aí a disparidade ela aumenta ainda mais, né? Então, ser negro no Brasil é ser um sobrevivente, é você estar buscando, sempre tentando, enfrentando todas as adversidades do mundo, mas sempre com aquela perspectiva de que o Brasil é um país igualitário, o Brasil é um país que não tem preconceito, quando na realidade o Brasil é sim um país absolutamente preconceituoso. Então, a senhora tem mais alguma coisa para falar sobre a Conceição Evaristo? Não, eu acho que a gente precisa ler mais, vocês, assim como outros poetas, a Carolina de Jesus, o Lima Barreto, Machado de Assis, nós precisamos ler mais escritores negros, precisamos ouvir mais músicos negros, precisamos ouvir mais Djavan, precisamos ouvir mais Gil, precisamos ouvir mais Djonga, precisamos ouvir mais pessoas que falem mais sobre a nossa cor, sobre a nossa vivência, sobre a nossa experiência. A gente precisa ter mais reconhecimento em relação a essas pessoas. Eu acho que falta muito isso, né? A gente abre espaço muito para uma cultura, digamos assim, externa, uma cultura de fora, mas a gente ouve pouco, lê pouco, e acompanha pouco quem está aqui no Brasil, quem é negro aqui no Brasil. Essa visão caricata é o que vem mantendo, né, o olhar dos jovens hoje em dia. O que eu mais acho interessante da minha irmã, né, do meu seio, é que ela consegue ter a noção de entender o externo, né, o livro, do romance, obras que não são do nosso país. Mas quando ela se volta, principalmente no colégio, que hoje em dia vem cobrando bastante essa cultura negra, ela não consegue entender o contexto. Então você nota também que essa visão caricata, né, que vem entupindo assim, o olhar dos jovens, faz com que eles não tenham a capacidade de criticar o contexto da época, o contexto local, e até mesmo no colégio vocês estão assistindo mesmo. A gente consegue ver o aluno chegar na gente, professor de história, e perguntar, professor, mas o porquê? Mas eles não conseguem entender que nem sempre a pergunta é só um porquê, não só o do onde, quando, é entender esse quando, é entender esse porquê, quem faz parte desse porquê, né? Porque todos os personagens que a gente falou aqui hoje não são estáticos à história. Eles estão construindo ainda uma história. E não só na parte política, literária, artística, é necessário entender, é necessário a gente criticar, a gente consumir, porque só quando você consome algo, você vai saber se aquilo é doce, é salgado, e se realmente aquilo vale a pena. Por isso que vocês, olha, eu estou apontando para vocês, vocês têm que ler, assistir, mas não assistir qualquer coisinha não, Rafael. Assistir coisas que se voltem à academia, mas também que tenham fontes.
Somos historiadores, né, professor? Então, é necessário ter fontes, não é qualquer vídeo de curiosidade. Então, finalizando esse episódio, eu agradeço a professora Mara ter participado. Foi riquíssima essa explanação. Exatamente, foi de extrema importância a sua fala em todo esse momento do podcast. A gente queria agradecer a sua participação, agradecer que a senhora topou de cara, sim, a senhora já topou. Então é isso, gente. É muito importante que vocês entendam tudo isso. E a gente agradece por vocês terem escutado até aqui. E fiquem com Deus e pensem em tudo isso que a gente falou. Tchau, tchau. Tchau, gente.